Este não é o podcast que merecemos, é o podcast que precisamos. Seu apresentador não é um herói, ele é o guardião da dona arte, um pesquisador silencioso. Ele é o historiador em quadrinhos. And here we go. Certo, jovens? Sejam bem-vindos então a mais um episódio do Historiador em Quadrinhos. É Guilherme Silva que vos fala, e hoje a gente vai pegar mais um quadrinho muito bacana que eu acabei de ler, então tá fresquinho aqui, né? Então a gente vai dar uma bisbilhotada aqui no quadrinho Angola Janga. Eu acho que é assim a pronúncia, peço perdão aí a todos que sabem como pronunciar e estão sofrendo nesse momento. Mas então, primeiro é um calhamaço gigante, né? Tem essa edição que eu peguei aqui, ela tem 476 páginas, né? Mas a história tem um pouco menos, porque ela tem vários extras, né, ali no fim. Então a história deve ter uns 430, 436 mais ou menos. Mas é uma história bastante longa, assim, bastante grande. Só que eu, pelo menos, eu peguei e li de uma vez só, né? Eu fiquei bem entretido aqui com a história. A história me pegou bastante, né? A narrativa do Marcelo de Salete é muito boa, muito boa. O título é Angola Janga, mas tem um subtítulo que é Uma História de Palmares. Isso mais pra frente aqui vai fazer mais sentido, mas é bem legal que tem esse subtítulo. Então tá, o responsável por essa belíssima obra é o Marcelo, né, como eu mencionei aqui. Ele se formou em artes plásticas e é mestre em História da Arte pela USP, né, pela Universidade de São Paulo. Então, rapaz, ele já tem uma experiência aí boa, né? Então dá pra esperar coisa boa. E não só isso, né? Ele tem outras publicações aí, em 2014, se eu não me engano. Ele, enquanto ainda estava produzindo o Angola Janga aqui, que a princípio me parece que é o trabalho da vida dele, porque ele dedicou 11 anos para fazer. Então, de muita pesquisa, de muito estudo. Então, mas enquanto, né, no meio desse período aí, ele publicou Cumbi, ou Cumbi, eu não sei também a pronúncia, mas que concorreu ao Eisner, se eu não me engano, que eu gostaria muito de ler, não tive a oportunidade de comprar ainda essa HQ para ler, tá na lista de desejos, né? Mas se a editora Veneta, que é a mesma editora do Angola Janga aqui, se quiser fornecer aí pro podcast, a gente pode fazer um episódio tranquilamente. Até lá vai ter que esperar um pouco. O Marcelo aqui, né, ele dedicou 11 anos da vida dele para fazer essa graphic novel, né, são 11 capítulos da graphic novel. Então, e cada capítulo desse ele tem uma história relativamente independente, né, que depois elas vão se juntando. E isso é feito de uma maneira muito surpreendente, assim. O Marcelo tem bastante controle sobre a narrativa ali. E você fica lendo, você quer continuar mais e mais e mais, né? Tanto é que a HQ conquistou os jurados aí do Prêmio Grampo, né, de 2018 como a melhor publicação de 2017. Foi publicado em 2017, mas o prêmio de 2018. Então, tem seus méritos, né? Bom, vamos lá. O bacana aqui das histórias que o Marcelo vai contando aqui, né, é que ele tem um acervo de fontes assim muito bom, assim, ele fez realmente uma pesquisa muito muito complexa para fazer esse quadrinho, né? Além do acabamento do quadrinho, inclusive, está muito bem feito, né? Uma capa dura, bonita. Isso aqui vai ficar na estante, uma beleza. O papel ele tem uma textura muito boa e o contraste dele com a arte do Marcelo, ela funciona muito bem, né? É muito confortável ler. Mas tá, vamos lá. O que ele faz, né? Qual é a estratégia do Marcelo? Primeiro que ele já se abstém, né? Ele fala que é uma história de Palmares, ele não quer, né, ser nenhum porta-voz oficial de como foi o quilombo dos Palmares, como foi essa história de resistência dos negros ali, mais na região nordeste do país, né? Ele não quer ser o porta-voz único e oficial, né? Pelo contrário, ele fala que é uma das visões
né, que estão aí disponíveis para a gente receber esse momento icônico aí, um dos maiores levantes negros, né, dentro da América Latina, né. Ele compara um pouco ali, talvez com a Revolução Haitiana, né. Obviamente ele não coloca na mesma escala, mas com certeza foi um grande momento aí, uma das maiores organizações de negros fora da África, né? E isso ele fala e ele tem total razão, né? Mas o que ele faz? Ele utiliza essas fontes primárias, ele usa muita fonte primária, né? E ele deixa claro que as fontes primárias elas são produzidas pelos vencedores, né? Entre aspas, né? Mas é por soldados, oficiais, senhores de engenho, governadores, padres. Então a intenção dele aqui é usar isso aí, mas permear a narrativa gráfica com a visão dele, né? Então ele preenche as lacunas que essas fontes deixam, né? Através da narrativa dele, da criatividade dele enquanto artista, né? E isso é bem legal, né? Ele deixa muito claro, tem um textinho no final explicando como ele utilizou, como ele organizou as fontes e tal. E é muito bacana, né? Então, para tornar essa narrativa mais coerente e fluida para uma história, que ainda não é uma história em quadrinho, então ela tem que ter uma fluidez ali, senão o leitor ele acaba desistindo, né? Ele deixa bem claro que essa é uma interpretação, né? Uma interpretação que valoriza muito mais a resistência, né? Tem uma intenção de valorizar muito mais o protagonismo negro. E isso é o nosso filé mignon aqui, né? Essa é a parte importante. Porque a história dos vencedores ela é contada constantemente, né? Mas geralmente o público vencido, a história contrapelo, né? É uma vertente aí que é deixada um pouco em paralelo. Mas aqui ele deixa bem claro, né? Que o protagonismo negro é mais importante, né? Essa questão então da resistência escrava não, essa questão então da resistência dos escravizados é uma coisa bem bacana, né? Porque não coloca o escravizado como passivo, alheio, como um bom selvagem, né? Como muitas vezes é retratado. Se eu não me engano, esses dias estava circulando um artigo sobre as escolas em Portugal que ainda permeavam essa ideia, uma ideia totalmente enviesada, né? Mas é muito bacana então que com esse acervo de pesquisa tão vasto aí, o Marcelo ele sabe muito bem lidar com os fatos históricos, né? Ele não tenta ser o portador da verdade. Isso eu acho que deve ter feito toda a diferença a formação dele em História da Arte, que muito provavelmente, se ele não tivesse essa formação, acredito, né? Talvez ele não tivesse essa perspectiva tão bacana. Outra coisa que eu acho bem legal mesmo da HQ, é que ela tem uma vibe meio mística assim em volta, né? Obviamente, isso provavelmente foi um dos recursos de roteiro aí do Marcelo pra deixar mais envolvente o roteiro, né? Mas é muito legal, né? Porque a gente tem ali o Soares, né? Que é um dos personagens que ele tem uma relação bastante direta com o zumbi, com o próprio zumbi, né? E aí ele vai visitar a Cuca, né? Que é como se fosse uma xamã, assim, né? Uma pessoa mais velha, uma senhora mais velha que guia ele, né? Ou que dá uma orientação para ele. E aí tem essa história aí, ela vai sendo resgatada ao longo da narrativa e é muito bacana, né? Que torna a história mais mística, né? Mas mesmo assim é um elemento muito legal, né? Que deixa a narrativa mais rica, né? Outra coisa bacana também é quando o zumbi, né? O zumbi ele tem uma história bem específica ali da narrativa que o Marcelo deu as suas pinceladas também. Ele tem um diálogo com o padre, que me fugiu o nome agora, mas esse diálogo ele é muito legal. Em um quadro só, né? Uma parte ali da página, em alguns quadros pequenos, ele contrapõe toda a ideia de divindade cristã, né? Da questão dos jesuítas de catequizar tudo e todos, né? Da grande expansão do cristianismo ali nas Américas. E aí ele coloca a perspectiva dos escravizados, né? De quem está sendo forçado a ignorar as suas próprias crenças, né? E aí ele fala, né? No Quilombo,
eu descobri que existem outros deuses, certo? E aí o padre retruca. Não, são deuses, não são, eles não são a verdade do Deus real, né? Eles não carregam a verdade de fato. Fala, que verdade é a verdade? Que deixa o meu povo sofrer? Ele não fala exatamente assim, mas essa é a ideia. Mas é um diálogo muito preciso e muito impactante, assim, muito legal, né? E ao fim do quadrinho, né, o Marcelo ele deixa exposto todo o acervo que ele utilizou ali, né? Tem as referências, as fontes. Ele coloca também uma cronologia de fatos aqui, né? Pra gente poder guiar mais ou menos, se guiar mais ou menos dentro da narrativa que ele quer propor. E coloca mapas, coloca estatísticas. Ele tem um glossário de palavras aqui com os termos, né? Bantô principalmente, mas outros termos ali que circundam a narrativa, que é bem importante para você entender. Então ele deixa ali disponível para você um material muito legal, muito bacana, certo? E olha, gente, esse material aqui para utilizar como ferramenta em sala de aula, como fonte histórica, obviamente, né? Mas como ferramenta em sala de aula, é uma preciosidade, gente. É um material muito, muito extenso, né? Então, talvez para utilizar ele todo em sala de aula, você tem que fazer alguns recortes mais específicos. Mas como ele é dividido em 11 capítulos, e os capítulos não são tão longos, né? Tem por volta ali de 40 ou 45 páginas, um pouco menos, acho. Mas como ele tem esses capítulos, né, você consegue facilmente desmembrar a história para utilizar, né, em um período um pouco mais reduzido, né, que é uma aula de, sei lá, 50 minutos, né, dependendo de 2 aulas ali de 1h30, um pouco menos ali, né. Mas você consegue fazer essa fragmentação numa boa, né, e é um material riquíssimo para você trabalhar principalmente a construção de discurso. Não principalmente, mas principalmente como a história por outros ângulos, né, ela revela algumas outras perspectivas, né? Por exemplo, nesse caso aqui a intenção é muito mais de valorizar o protagonismo negro, né? E consequentemente condenar ações, né, ações autoritárias no nosso passado que hoje inclusive são presentes na nossa sociedade, vulgo o podcast passado aí, no episódio número 1, sobre Jeremias, né? O Jeremias Pele, que a gente falou sobre racismo, né? Então esse é um material muito bom pra gente entender que ele é uma produção humana, que o Marcelo ele fez escolhas, e é muito legal ver a lucidez ali do Marcelo, né? Deixando bem claro que ele realmente ele tinha total noção de que ele estava fazendo escolhas, e isso fazia parte da construção da obra dele, e que essas escolhas vão construir a narrativa que ele quer valorizar. E isso, olha, isso para um historiador ver um artista, né, com essa lucidez é muito massa, é um presente assim. Então essa HQ eu recomendo demais. E ela tem uma arte muito bonita também, né? A gente ficou falando aqui da importância e da abordagem dela, mas a arte dela é muito boa e quando eu vi assim, eu fiquei um pouco de preconceito, falei, poxa, não sei, não parece tão legal, porque às vezes eu me baseio muito na arte, né, pra adquirir um quadrinho. Mas aí eu olhei, eu falei, mas o tema é tão maneiro, né, e eu vi muitos reviews positivos, eu falei, vou dar uma chance. Aí eu comprei pra fazer um mini curso, que eu falei, se não comprar agora pra utilizar no mini curso, não vou comprar nunca mais. E olha, não me arrependi nem um segundo, e compraria de novo aí, ó, pagaria mais até. Não, mentira, desconto é sempre bom. Mas eu achei muito legal, e a arte que antes eu tava estranhando, entendendo ela no contexto da narrativa, eu achei que casou muito bem, assim, né? E o Marcelo, ele tá de sacanagem, porque ele usa uns contrastes aí de claro e escuro, principalmente quando tem fogo envolvido ou claridade extrema num ambiente que era para ser noturno, que é uma sacanagem, o cara manda muito bem, assim, fazendo essas sombras, né, trabalhando com o volume ali das ilustrações, o cara manda muito bem. É um deleite, assim, pros olhos em alguns momentos, assim, você olha, fica parando e olha um pouco a arte, assim, você fala, dá pra perder um tempo apreciando
esses desenhos. E no mais é isso, pessoal. Alguma dúvida, sugestão, né? Você falou, pô Gui, você esqueceu de falar uma coisa sobre o quadrinho que é importante. Deixa nos comentários, manda um e-mail para hq@ucroniacast.com.br, certo? Assina o podcast no iTunes, assina aí, ou por e-mail, assina no feed RSS ali, né? Que daí você não perde nenhum episódio, né? Do HQ, do Historiador em Quadrinhos, né? Que é o HQ, certo? Segue a gente nas redes sociais, tudo que for postado referente ao Historiador em Quadrinhos, vai lá pro CroniaCast, né, que é no Facebook, no Twitter e no Instagram, @CroniaCast. Tem o Apoia-se também, que toda a grana que vocês ajudarem pro Apoia-se, né, do CroniaCast, vai pro Historiador em Quadrinhos também. Então, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, gente, ó, manda um e-mail, né? E ó, vou deixar o link aqui para vocês adquirirem esse livro pelo nosso link na Amazon, esse quadrinho, quer dizer, que vale muito a pena, recomendo demais, não é só porque tem um link patrocinado não, viu? Porque é um calhamaço, mas ó, gente, a Amazon geralmente faz uns descontos bons. Eu devo ter comprado esse aqui, eu comprei num pacote, né? Eu devo ter comprado por uns R$40. E acho que tá valendo o que? Uns 80 e alguma coisa. Mas assim, consegui um desconto muito bom. E vale a pena que o acabamento está sensacional. Certo? Aqui é Guilherme Silva, historiador em quadrinhos, e até a próxima! Stay put. I'll be back in a flash.